Algo está impedindo você de seguir em frente e você chama isso de azar. Mas e se não for azar, e sim proteção? A Bíblia e uma advertência profética antiga revelam: Deus bloqueia ataques espirituais antes que eles destruam sua vida. Mas os sinais não aparecem como milagres visíveis. Eles aparecem como resistências dolorosas, silêncios inexplicáveis, portas que se fecham sem motivo aparente. A maioria ignora esses bloqueios e força o caminho, sem perceber que está abrindo a própria brecha. Existem 7 sinais claros de que Deus está travando um ataque contra você neste exato momento. Você já sentiu que algo estava te impedindo de avançar, mas não conseguia entender o porquê? Aquela porta que não se abria, aquele plano que desmoronava sem explicação, aquele relacionamento que terminava justo quando você mais investia nele. E você chamou isso de azar, de má sorte, de injustiça. Mas e se não fosse nada disso? E se fosse proteção? Antes de continuar, se você sente que esta mensagem chegou até você no momento certo, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos alertas. E nos comentários, escreva apenas uma palavra: protegido. Essa palavra vai te ajudar a lembrar do que você está prestes a descobrir. E se você deseja fortalecer sua vida de oração e se aproximar de Deus de forma prática e profunda, baixe agora o aplicativo Orações Adventistas, disponível para Android e iOS. Nele você encontra orações organizadas por temas, devocionais diários, pedidos de oração em comunidade e ferramentas para transformar sua rotina espiritual. O link está na descrição deste vídeo. A Bíblia revela algo que a maioria das pessoas ignora. Deus nem sempre protege, afastando o perigo de forma visível. Muitas vezes, Ele protege bloqueando caminhos, expondo intenções, fechando portas que pareciam boas. E Ellen White, escritora cristã reconhecida por suas advertências proféticas, confirmou essa verdade de forma clara. Existem ataques espirituais que nunca chegam até você porque Deus os intercepta antes. Mas os sinais dessa proteção não aparecem como milagres espetaculares. Eles aparecem como resistências dolorosas, silêncios inexplicáveis, frustrações que você não entende. E aqui está o problema. A maioria das pessoas ignora esses bloqueios. Elas forçam o caminho, insistem na direção errada, abrem a própria brecha, porque não reconhecem a linguagem da proteção divina, porque confundem impedimento com abandono. E assim, sem perceber, entregam terreno ao inimigo exatamente onde Deus estava tentando protegê-las. Neste vídeo, você vai conhecer 7 sinais claros de que Deus está travando um ataque espiritual contra você neste exato momento. Sinais que testam seu caráter, seu discernimento e sua obediência. Sinais que a maioria ignora, mas que podem salvar sua vida espiritual. Porque existe uma diferença entre o que parece bom e o que é seguro. E nem sempre você consegue enxergar essa diferença sozinho. Se você está passando por bloqueios inexplicáveis, por portas fechadas que deveriam estar abertas, por resistências que não fazem sentido, talvez seja a hora de parar de lutar e começar a escutar. Porque pode ser que Deus esteja falando, e o primeiro sinal dessa proteção silenciosa está mais perto de você do que imagina. Existe um tipo de proteção que você nunca pediu, mas que Deus envia mesmo assim. Ela não chega como um anjo visível, nem como uma voz audível do céu. Ela chega como um impedimento, como uma porta que deveria abrir, mas permanece fechada, como um plano que deveria funcionar, mas desmorona sem explicação. E você luta contra isso. Você insiste, força,
Tenta de novo, porque na sua perspectiva, aquilo era bom, aquilo fazia sentido, aquilo parecia certo, mas existe uma diferença entre o que parece bom e o que é seguro, e nem sempre você consegue enxergar essa diferença sozinho. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que foram impedidas de seguir caminhos que pareciam corretos, mas que levariam à destruição. Paulo queria pregar em certos lugares, mas o Espírito Santo o impediu. Não porque aqueles lugares não precisassem do Evangelho, mas porque o timing estava errado, porque havia armadilhas que Paulo não enxergava, porque Deus via o que estava escondido. Ellen White descreveu essa realidade de forma direta. Muitas vezes, os planos que fazemos com sinceridade podem abrir brechas espirituais que não percebemos. E Deus, em sua misericórdia, bloqueia esses caminhos antes que o dano seja irreversível. Ele fecha portas que pareciam promissoras. Ele frustra negócios que pareciam lucrativos. Ele encerra relacionamentos que pareciam abençoados. Não por crueldade, mas por proteção, porque ele vê o ataque que está sendo preparado e você não vê. O problema é que a maioria das pessoas interpreta esses bloqueios como falha pessoal, como falta de fé, como sinal de que Deus não está ajudando. E então elas fazem a pior coisa possível. Elas forçam o caminho, elas derrubam a porta que Deus fechou, elas insistem na direção que Deus bloqueou. E quando finalmente conseguem seguir em frente, descobrem tarde demais que aquele caminho estava minado, que aquela oportunidade era uma armadilha, que aquela pessoa era uma brecha. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez exista algo que você está tentando alcançar há meses, e não importa o quanto você se esforce, não avança. Você ora, jejua, trabalha, planeja, mas a resistência continua. E você se pergunta, por que Deus não está me ajudando? Mas a pergunta real deveria ser, por que Deus está me impedindo? Porque pode ser que Ele esteja bloqueando algo que você ainda não tem maturidade para enxergar. Algo que, se acontecesse agora, abriria uma ferida espiritual que levaria anos para cicatrizar. Quando Deus bloqueia, Ele não está dizendo não para sempre. Ele está dizendo não agora, não desse jeito, não com essa pessoa, não nesse momento. E o teste não é se você vai conseguir forçar a porta. O teste é se você vai confiar o suficiente para recuar. Porque às vezes a maior vitória espiritual não é conquistar o que você quer, é ter a humildade de parar quando Deus diz para parar. E o segundo sinal dessa proteção silenciosa vai te mostrar por que isso é tão importante. Deus não protege apenas fechando portas. Às vezes, Ele protege abrindo os olhos, revelando o que estava escondido, expondo intenções que você não conseguia enxergar. E essa exposição raramente é confortável, porque geralmente acontece com pessoas que você confiava, com ambientes que você considerava seguros, com oportunidades que você achava que eram respostas de oração, até que algo muda, até que uma palavra revela uma motivação, até que uma atitude expõe um caráter. E de repente, você vê. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso acima de todas as coisas. E isso não se aplica apenas aos outros. Também se aplica a você. Porque muitas vezes você quer tanto acreditar em alguém que ignora os sinais. Você quer tanto que aquilo funcione, que minimiza as contradições. Você quer tanto seguir em frente, que fecha os olhos para as inconsistências. E Deus, conhecendo essa fragilidade, intervém. Ele permite que a máscara caia antes que você se comprometa demais. Ele expõe a falsidade antes que você se envolva demais. Ele revela a intenção oculta antes que o laço seja armado. Ellen White alertou sobre isso repetidas vezes. O inimigo trabalha através de pessoas que parecem sinceras, ambientes que parecem seguros, oportunidades que parecem divinas.
E a única forma de escapar dessas armadilhas é através do discernimento espiritual. Mas discernimento não é desconfiança crônica, não é paranoia, é clareza. É a capacidade de ver além das aparências. E Deus concede essa clareza através de pequenas revelações. Uma palavra fora do lugar, um comportamento inconsistente, uma pressão sutil para que você ceda em algo que sua consciência rejeita. Quantas vezes você olhou para trás e percebeu que Deus estava te mostrando a verdade o tempo todo, mas você não quis enxergar? Quantas vezes as bandeiras vermelhas estavam lá, mas você as ignorou porque não queria desistir? Quantas vezes a exposição começou cedo, mas você insistiu até que o dano já estava feito? Isso não é condenação, é reconhecimento, porque a verdade é que todos nós já fizemos isso. Todos nós já forçamos relacionamentos que Deus estava tentando encerrar. Todos nós já insistimos em alianças que Deus estava tentando desfazer. O sinal da proteção divina, nesse caso, não é apenas a exposição em si, é a sua reação a ela. Porque quando Deus revela uma intenção oculta, Ele também te dá uma escolha. Você pode reconhecer a revelação e recuar, ou pode ignorar a revelação e insistir. E a maioria das pessoas escolhe a segunda opção, porque recuar dói. Porque admitir que você estava errado sobre alguém é humilhante. Porque começar de novo parece impossível. Mas a dor de recuar agora é infinitamente menor do que a dor de descobrir a verdade tarde demais. Talvez você esteja vendo algo agora que te incomoda. Algo que não se encaixa, algo que sua consciência está sinalizando, mas que sua vontade está tentando justificar. Preste atenção, porque pode ser que Deus esteja te mostrando algo que você precisa enxergar antes de se comprometer mais. E se você ignorar essa exposição, pode ser que o próximo sinal venha de uma forma muito mais dolorosa. Porque quando Deus precisa te proteger de você mesmo, Ele usa o que for necessário. E o terceiro sinal vai te mostrar como isso funciona. Existe uma batalha silenciosa que acontece dentro de você toda vez que Deus está bloqueando um ataque. É o conflito entre o que é conveniente e o que é certo. Entre o que te beneficia agora e o que te protege depois. Entre o que todo mundo aceita e o que sua consciência rejeita. E essa batalha não é barulhenta. Ela não vem com sinais dramáticos. Ela vem como um desconforto crescente, como uma inquietação que você não consegue explicar, como uma voz interior que te diz: isso não está certo. A Bíblia chama isso de testemunho do Espírito Santo. É a forma mais íntima de proteção divina, porque acontece antes que você tome a decisão errada, antes que você assine o contrato, antes que você diga sim, antes que você se comprometa. É um alarme interno que dispara quando você está prestes a abrir uma brecha espiritual. E a maioria das pessoas ignora esse alarme, porque ele é inconveniente, porque ele complica o que parecia simples, porque ele exige que você diga não quando todo mundo espera que você diga sim. Ellen White foi clara sobre isso. A consciência educada pela palavra de Deus é a voz de Deus falando diretamente com você. E quando essa voz entra em conflito com seus planos, com suas vontades, com suas justificativas, você está diante de uma escolha espiritual crítica. Você pode silenciar a consciência e seguir em frente, ou pode obedecer à consciência e recuar. E a direção que você escolher vai determinar se o ataque espiritual que está sendo preparado contra você vai ser bloqueado ou concretizado. O problema é que vivemos em uma cultura que ensina você a ignorar a consciência, que chama a convicção espiritual de neurose, que trata a sensibilidade moral como fraqueza, que diz que você está pensando demais, sentindo demais, se preocupando demais.
E então você começa a duvidar do próprio discernimento. Você começa a questionar se aquele desconforto é real ou se é apenas insegurança. E nessa dúvida, você cede. Você aceita o que não deveria aceitar. Você tolera o que não deveria tolerar. Você compromete o que não deveria comprometer. Mas existe uma diferença entre insegurança e convicção espiritual. Insegurança te paralisa sem razão. Convicção te alerta com propósito. Insegurança te faz questionar tudo. Convicção te faz questionar algo específico. E quando você sente aquela inquietação crescente toda vez que pensa em seguir em frente, não é insegurança, é proteção. É Deus dizendo, não faça isso, não agora, não desse jeito, não com essa pessoa, não sob essas condições. Talvez você esteja sentindo isso neste momento. Talvez exista uma decisão que você precisa tomar. E por mais que tente se convencer de que está tudo bem, a paz não vem. Por mais que todos ao seu redor digam que é uma boa ideia, algo dentro de você resiste. Não ignore isso, porque pode ser que Deus esteja bloqueando um ataque que você ainda não consegue enxergar. E se você forçar essa decisão contra a sua consciência, pode ser que descubra tarde demais por que ela estava te alertando. O quarto sinal vai te mostrar como identificar quando você está forçando algo que Deus está impedindo. Existe um sinal de proteção divina que é tão claro que chega a ser perturbador quando você finalmente o reconhece. É a perda total de paz sempre que você insiste em uma direção e o retorno da paz sempre que você recua. Não importa quantas vezes você tente se convencer de que aquilo é certo. Não importa quantos argumentos você construa a favor. Sempre que você decide seguir em frente, a paz desaparece. E sempre que você decide parar, mesmo frustrado, a paz retorna. A Bíblia diz que a paz de Deus excede todo entendimento. E isso significa que ela não depende da lógica, ela não depende das circunstâncias, ela não depende do que faz sentido. Ela vem como um testemunho interno de que você está no caminho certo. E quando essa paz se vai, não importa o quanto você tente recuperá-la através de justificativas ou autoconvencimento, ela não volta, até que você recue, até que você pare, até que você obedeça. Ellen White descreveu a paz como um dos indicadores mais confiáveis da vontade de Deus. Ela disse que quando estamos em harmonia com a direção divina, mesmo em meio a dificuldades externas, a paz interior permanece. Mas quando estamos indo contra a vontade de Deus, mesmo que tudo externamente pareça favorável, a paz se vai. E essa ausência de paz não é coincidência, não é ansiedade irracional, não é falta de fé, é um bloqueio protetor. É Deus dizendo, você está forçando algo que eu não autorizei. O problema é que a maioria das pessoas interpreta a perda de paz como um obstáculo a ser superado, não como um sinal a ser obedecido. Elas acham que precisam ter mais fé para recuperar a paz, enquanto insistem no caminho errado. Elas acham que precisam orar mais para que Deus remova o desconforto. Mas Deus não vai remover o desconforto se o desconforto é a forma que Ele está usando para te proteger. Ele não vai te dar paz em uma direção que Ele está ativamente bloqueando. Quantas vezes você já experimentou isso? Quantas vezes você sentiu aquela inquietação profunda ao tomar uma decisão, mas seguiu em frente mesmo assim? E quantas vezes você olhou para trás e percebeu que deveria ter parado quando a paz se foi? Porque a verdade é que Deus te dá sinais claros. Ele não te deixa no escuro. Ele não te confunde. Quando Ele está bloqueando algo, Ele remove a paz. E quando Ele está autorizando algo, Ele confirma com paz. Mesmo que externamente pareça impossível. Talvez você esteja perdendo a paz neste exato momento. Talvez exista algo que você está tentando forçar. E por
Mais que você ore, jejue, leia a Bíblia, a inquietação não passa. E então você pensa, talvez eu precise de mais fé, mas talvez você precise de mais obediência. Porque fé não é ignorar os sinais que Deus está te dando. Fé é confiar neles. E quando Deus retira a paz, Ele está te protegendo de algo que você ainda não consegue ver. O quinto sinal vai te mostrar outra forma de bloqueio que Deus usa quando você precisa de clareza espiritual. Nem toda voz que fala na sua vida deveria estar falando. E uma das formas mais poderosas que Deus usa para te proteger é criando distância entre você e influências que enfraquecem sua clareza espiritual. Não acontece de forma dramática. Não vem com confrontos ou rupturas explosivas. Acontece aos poucos, através de silêncios, através de afastamentos naturais, através de conversas que não fluem mais como antes, e você sente que perdeu alguém. Mas pode ser que Deus esteja removendo uma voz que estava te desviando. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E isso não significa que toda pessoa que se afasta de você é má. Significa que nem toda voz é saudável para o momento espiritual que você está vivendo. Algumas pessoas foram importantes em uma fase da sua vida, mas se tornaram perigosas em outra, porque elas te mantêm preso a padrões que você precisa abandonar, porque elas reforçam mentalidades que você precisa renunciar, porque elas normalizam comportamentos que Deus está tentando corrigir em você. Ellen White alertou sobre isso de forma direta. Existem momentos em que Deus precisa te isolar para te proteger, não porque você é melhor que ninguém, mas porque você está em um processo de transformação que certas vozes interromperiam. E então, Ele permite afastamentos, Ele permite silêncios, Ele permite que amizades que pareciam essenciais se tornem distantes. E isso dói, porque você sente solidão, porque você sente rejeição. Mas pode ser que Deus esteja te livrando de uma influência que abriria brechas espirituais que você levaria anos para fechar. O sinal não é apenas o afastamento em si, é o que acontece depois dele, porque quando Deus remove uma voz prejudicial, Ele também restaura sua clareza. De repente, você consegue pensar sem a pressão de agradar alguém. Você consegue orar sem a interferência de opiniões externas. Você consegue ouvir a voz de Deus sem o barulho de vozes que te puxavam em direções contrárias. E então, você percebe, aquele afastamento não foi perda, foi libertação. Mas aqui está o teste. Você vai resistir ao isolamento ou vai confiar nele? Porque a tentação é correr atrás, é tentar reconquistar a amizade, é forçar a reconexão. E às vezes, isso é saudável, mas outras vezes é desobediência. Porque Deus está criando espaço para que você cresça sem as influências que te mantinham pequeno. E se você insistir em manter vozes que Deus está removendo, pode ser que você prolongue um ciclo que deveria ter terminado. Pode ser que você abra uma porta que Deus estava fechando. Talvez você esteja vivendo esse isolamento agora. Talvez pessoas que antes eram constantes na sua vida estejam distantes. E você se pergunta, o que eu fiz de errado? Mas talvez a pergunta deveria ser, o que Deus está fazendo de certo? Porque pode ser que Ele esteja te protegendo de vozes que enfraquecem sua fé, que diluem suas convicções, que te afastam da vontade dEle. E o sexto sinal vai te mostrar como Deus insiste em te proteger mesmo quando você resiste. Quando Deus precisa te proteger de algo, Ele não fala uma vez e desiste. Ele insiste, Ele repete, Ele usa diferentes formas, diferentes momentos, diferentes vozes. E a repetição não é coincidência, é insistência protetora. É Deus dizendo, você ainda não entendeu, você ainda não obedeceu, você ainda está correndo perigo. E então, a mesma lição aparece em uma conversa casual, em um versículo que você lê durante o devocional, em uma circunstância que ecoa algo que você já viveu antes.
A Bíblia está cheia de exemplos de Deus repetindo advertências. Ele falou com Faraó através de Moisés diversas vezes antes de liberar os juízos finais. Ele alertou Israel repetidamente através dos profetas antes de permitir o exílio. Não porque Deus gosta de se repetir, mas porque Ele é paciente. Porque Ele sabe que muitas vezes você não escuta na primeira vez. Porque Ele sabe que a dureza do coração humano exige insistência divina. Então Ele repete, até que você finalmente escute, ou até que o tempo de misericórdia se esgote. Ellen White escreveu sobre esse princípio de forma clara. Deus não nos deixa sem advertência. Quando estamos prestes a cometer um erro espiritual grave, Ele multiplica os sinais. Ele usa circunstâncias externas para confirmar convicções internas. Ele permite que a mesma verdade seja apresentada de formas diferentes, para que você não possa dizer que não sabia. E quando você vê o padrão, quando você reconhece a repetição, você está diante de uma decisão crítica, obedecer ou ignorar. O problema é que a maioria das pessoas racionaliza a repetição como coincidência. Elas ouvem o mesmo alerta 3, 4, 5 vezes e continuam dizendo: é só uma fase, é só impressão minha, é só pensamento negativo, mas não é. Porque quando Deus repete, Ele está sendo misericordioso, Ele está te dando mais uma chance, Ele está te mostrando que o perigo é real, que o ataque está sendo preparado, que você precisa agir antes que seja tarde demais. Quantas vezes você ignorou uma advertência repetida e depois pagou o preço? Quantas vezes Deus te mostrou a mesma verdade de formas diferentes e você só reconheceu a insistência dele depois que o dano já estava feito? Não é condenação, é reconhecimento, porque todos nós já fizemos isso. Todos nós já ignoramos sinais claros porque não queríamos mudar, porque obedecer era inconveniente, porque a verdade era dolorosa demais para ser aceita. Talvez você esteja vendo a repetição agora. Talvez a mesma advertência esteja aparecendo em diferentes áreas da sua vida. Talvez Deus esteja insistindo em te mostrar algo que você está resistindo em enxergar. Preste atenção, porque a repetição não vai durar para sempre. Chega um momento em que Deus para de insistir e permite que você colha as consequências da desobediência. E você não quer chegar nesse ponto. O sétimo e último sinal vai te mostrar a confirmação mais clara de que Deus está bloqueando um ataque contra você. Existe um sinal de proteção divina que só se torna visível quando você olha para trás. É quando você percebe que o pior nunca aconteceu, que o ataque que parecia iminente nunca se concretizou, que o perigo que te aterrorizava simplesmente se dissipou sem explicação clara. Você esperava o desastre, preparou-se para a queda, antecipou a dor, mas nada veio. E você chama isso de sorte, mas não é sorte, é intervenção silenciosa. A Bíblia está repleta de momentos em que Deus bloqueou ataques antes que eles chegassem ao seu povo. O anjo que impediu Balaão de amaldiçoar Israel. A confusão que Deus enviou sobre os exércitos inimigos enquanto seu povo dormia. As conspirações que foram expostas antes de serem executadas. E em todos esses casos, o povo de Deus nem sempre soube que estava sendo protegido, porque a proteção aconteceu nos bastidores, no invisível, no silêncio. Ellen White descreveu essa realidade de forma tocante. Se pudéssemos ver quantas vezes Deus intervém em nosso favor sem que saibamos, ficaríamos eternamente gratos. Ela disse que anjos são enviados para bloquear planos malignos, para desviar ataques espirituais, para proteger você de perigos que você nunca chegou a ver. E muitas vezes, a única evidência dessa proteção é que o pior simplesmente não aconteceu. Você não foi atingido, você não caiu, você não foi destruído, e você segue em frente sem perceber que foi salvo. O
Problema é que a ausência de desastre não gera gratidão como deveria, porque é mais fácil agradecer pelo que você vê do que pelo que você não vê. É mais fácil louvar quando você é curado de uma doença do que quando você nunca adoece. É mais fácil reconhecer Deus quando Ele te livra de um acidente do que quando Ele te impede de estar no lugar errado, na hora errada. Mas a proteção invisível é tão poderosa quanto a proteção visível e merece o mesmo reconhecimento. Quantas vezes você teve medo de algo que nunca aconteceu? Quantas vezes você antecipou uma tragédia que nunca se concretizou? Quantas vezes você esperou o ataque, mas ele nunca chegou? Talvez você tenha chamado isso de falso alarme, mas talvez fosse alarme real bloqueado por proteção real, porque Deus não te mostra tudo o que Ele faz por você. Ele não te dá um relatório detalhado de cada intervenção. Ele protege em silêncio e espera que você confie mesmo sem ver. Talvez você esteja vivendo esse momento agora. Talvez exista um medo que te persegue, uma ameaça que te paralisa, uma expectativa negativa que te consome. Mas e se Deus já estiver bloqueando esse ataque? E se Ele já estiver trabalhando nos bastidores para garantir que o pior nunca aconteça? Sua parte não é controlar o invisível. Sua parte é confiar no Deus que vê o que você não vê e obedecer aos sinais que Ele te dá. Porque a proteção divina exige cooperação humana. E agora você precisa decidir o que vai fazer com o que acabou de descobrir. Um dos maiores perigos espirituais não é a ausência de proteção divina, é a incapacidade de reconhecê-la. Porque Deus protege de formas que você não espera, em momentos que você não percebe, através de métodos que você não aprova. E então você reclama que Ele está ausente, quando na verdade Ele está ativamente te protegendo de algo que destruiria você. Você pede um milagre visível, mas Ele te dá um bloqueio invisível. Você quer que Ele abra portas, mas Ele está fechando as que levariam você para o abismo. A Bíblia mostra que muitas vezes o povo de Deus não reconhecia a proteção que estava recebendo. Israel reclamava no deserto, mas Deus os estava protegendo de um exército egípcio que os perseguia. Jó questionava Deus, mas Deus estava limitando os ataques de Satanás. Jonas fugia da vontade divina, mas Deus o protegeu até dentro do ventre de um peixe. Em todos esses casos, a proteção não parecia proteção, parecia impedimento, parecia frustração, parecia punição. Ellen White alertou sobre essa cegueira espiritual. Muitas vezes interpretamos como castigo o que na verdade é proteção. Achamos que Deus está nos abandonando quando Ele está nos guardando. Achamos que Ele está sendo duro quando Ele está sendo misericordioso. E então, lutamos contra a própria proteção que imploramos. Forçamos portas que Ele fechou, insistimos em caminhos que Ele bloqueou. E no processo, abrimos brechas que Ele estava tentando fechar. O teste então não é se você vai receber proteção. Você vai. O teste é se você vai reconhecê-la quando ela chegar de forma que você não esperava. Quando ela vier como um não em vez de um sim. Quando ela vier como uma porta fechada em vez de uma porta aberta. Quando ela vier como um afastamento em vez de uma aproximação. Porque a proteção divina nem sempre se parece com bênção no momento em que acontece. Às vezes, ela se parece com perda. E só depois você entende quantas vezes você lutou contra algo que Deus estava usando para te proteger. Quantas vezes você resistiu a uma mudança que Ele estava orquestrando em seu favor? Quantas vezes você forçou uma situação que Ele estava encerrando? E quantas vezes você olhou para trás e percebeu que Ele estava certo o tempo todo? Não é vergonha reconhecer isso, é sabedoria, porque o reconhecimento do passado gera obediência no presente. Talvez você esteja resistindo à proteção de Deus neste exato momento. Talvez você esteja chamando de obstáculo o que Ele chama de defesa.
Talvez você esteja lutando contra a própria mão que está te guardando. Pare, respire e pergunte: e se isso que me frustra for exatamente o que está me salvando? Porque pode ser que a resposta mude completamente sua perspectiva. E o nono sinal vai te mostrar por que você precisa dessa mudança de perspectiva, agora mais do que nunca. Existe uma consequência espiritual devastadora que poucas pessoas consideram: o preço de forçar o que Deus bloqueou. Porque quando você derruba a porta que Ele fechou, quando você insiste no caminho que Ele impediu, quando você ignora os sinais que Ele multiplicou, você não está apenas seguindo sua vontade, você está anulando a proteção divina. E quando essa proteção é removida, você fica exposto, vulnerável, sozinho em território inimigo, sem a cobertura que Deus estava oferecendo. A Bíblia registra histórias trágicas de pessoas que forçaram caminhos que Deus havia bloqueado. Israel insistiu em ter um rei como as outras nações, e Deus permitiu, mas com consequências dolorosas. Sansão insistiu em Dalila e perdeu tudo. Saul insistiu em sua própria vontade e perdeu o reino. Em todos esses casos, Deus havia dado sinais, havia dado advertências, havia dado bloqueios, mas eles forçaram e colheram destruição. Ellen White foi direta sobre isso. Quando insistimos em algo que Deus está ativamente impedindo, Ele eventualmente retira sua mão e permite que sigamos. Não porque Ele desistiu de nós, mas porque Ele respeita a nossa escolha. E então descobrimos, da forma mais dolorosa possível, por que Ele estava nos impedindo. Descobrimos que aquela porta fechada nos protegia de uma armadilha, que aquele bloqueio nos livrava de um ataque, que aquela frustração nos guardava de uma destruição. O problema é que, no momento, forçar parece vitória. Você finalmente conseguiu. Você finalmente venceu a resistência. Você finalmente avançou. E por um tempo, tudo parece estar funcionando. Mas então as consequências começam a aparecer. O relacionamento que você forçou se torna tóxico. O negócio que você insistiu se torna um pesadelo. A decisão que você impôs se torna um fardo insuportável. E você se pergunta: como isso deu tão errado? Mas a verdade é que já estava errado desde o início. Você só não quis ver. O preço de forçar o que Deus bloqueou não é apenas externo, não é apenas perda financeira ou relacionamento destruído ou oportunidade desperdiçada. O preço maior é interno, é a perda de sensibilidade espiritual, é o endurecimento da consciência, é a diminuição da capacidade de ouvir a voz de Deus. Porque toda vez que você ignora um sinal divino, fica mais fácil ignorar o próximo. Toda vez que você força contra a direção de Deus, fica mais difícil reconhecer quando Ele está te guiando. Talvez você já tenha pago esse preço. Talvez você esteja pagando agora. Talvez você esteja vivendo as consequências de ter forçado algo que Deus estava impedindo. E se for esse o caso, saiba que ainda há misericórdia, ainda há restauração, ainda há caminho de volta. Mas você precisa parar de justificar, precisa parar de insistir, precisa reconhecer que estava errado e que Deus estava certo. Porque o arrependimento é a porta de volta para a proteção. E o 10º sinal vai te mostrar como recuperar a sensibilidade que você pode ter perdido. Se você chegou até aqui e percebeu que ignorou sinais, forçou caminhos e agora está vivendo as consequências, você precisa saber de algo. Não é tarde demais. A proteção divina não é um recurso que se esgota quando você erra. Ela é renovada toda manhã, assim como as misericórdias de Deus. Mas recuperar a sensibilidade espiritual que você perdeu exige mais do que arrependimento superficial. Exige humildade profunda. Exige reconhecimento honesto. Exige disposição de mudar, não apenas de lamentar. A Bíblia mostra que Deus restaura os que se voltam para Ele com coração quebrantado.
Davi, que ignorou advertências e caiu em pecado grave, foi restaurado quando reconheceu sua culpa sem desculpas. Pedro, que negou Jesus 3 vezes, foi restaurado quando confrontou sua própria fraqueza com lágrimas verdadeiras. E a mesma restauração está disponível para você, mas ela não vem enquanto você ainda está justificando. Ela não vem enquanto você ainda está minimizando. Ela vem quando você para de se defender e começa a ouvir. Ellen White ensinou que a sensibilidade espiritual é como um músculo. Ela se fortalece com o uso e enfraquece com a negligência. Toda vez que você obedece a uma convicção, sua capacidade de ouvir a voz de Deus aumenta. Toda vez que você ignora um sinal, sua capacidade de discernir diminui. E se você passou anos ignorando bloqueios divinos, sua sensibilidade pode estar gravemente comprometida, mas pode ser recuperada através de oração intencional, através de estudo humilde da palavra, através de obediência imediata aos pequenos sinais que Deus ainda está te dando. O primeiro passo para recuperar essa sensibilidade é parar de racionalizar seus erros. Porque enquanto você está ocupado explicando por que fez o que fez, você não está ouvindo o que Deus está tentando te dizer agora. Enquanto você está defendendo suas escolhas passadas, você está perdendo a orientação presente. E Deus não vai competir com suas justificativas. Ele vai esperar que você silencie, que você reconheça, que você se renda. O segundo passo é voltar ao básico da vida espiritual, não aos eventos grandiosos, não às experiências emocionais intensas, mas à obediência simples e diária. Ler a Bíblia sem agenda pessoal, orar sem lista de pedidos, jejuar sem negociar com Deus, obedecer às pequenas convicções que aparecem em situações cotidianas. Porque é na fidelidade com o pouco que Deus restaura a confiança para o muito. É na obediência ao sinal pequeno que Ele te prepara para reconhecer o sinal grande. Talvez você tenha perdido a capacidade de sentir a presença de Deus. Talvez você ore e não sinta nada. Talvez você leia a Bíblia e ela pareça letra morta. Não desista, porque a sensibilidade não volta da noite para o dia. Ela é reconstruída tijolo por tijolo, obediência por obediência, escolha por escolha. E se você começar hoje a obedecer aos pequenos sinais que Deus ainda está te dando, você vai descobrir que a voz que parecia silenciosa nunca parou de falar. Você só havia parado de ouvir. E agora é hora de preparar seu coração para a conclusão mais importante de todas. Você acabou de descobrir 7 sinais claros de que Deus está bloqueando ataques espirituais contra você. Bloqueios inesperados, exposição de intenções ocultas, conflito entre conveniência e consciência, perda de paz ao insistir, paz ao recuar, isolamento de certas vozes, repetição de advertências e o ataque que nunca se concretiza. Esses sinais não são coincidência, eles são linguagem. A linguagem da proteção divina. E agora você tem uma escolha: ignorar o que acabou de aprender ou deixar que isso mude a forma como você interpreta os bloqueios da sua vida. Se você está vivendo frustrações inexplicáveis neste momento, talvez não sejam frustrações. Talvez sejam defesas. Se você está enfrentando portas fechadas que deveriam estar abertas, talvez Deus esteja te poupando de algo que você ainda não tem maturidade para enxergar. E se você está sentindo resistência em uma direção que parecia certa, talvez seja a hora de parar de lutar e começar a escutar. Porque nem toda batalha precisa ser vencida. Algumas precisam ser abandonadas. A verdade é que Deus te ama demais para te deixar seguir caminhos que te destruiriam. Ele te valoriza demais para permitir que você abra brechas que o inimigo usaria contra você. E quando ele bloqueia, quando ele frustra, quando ele impede, ele não está sendo cruel.
Ele está sendo protetor. Ele não está te abandonando. Ele está te guardando. E a única coisa que ele pede em troca é confiança. Confiança para obedecer mesmo sem entender. Confiança para recuar mesmo quando dói. Confiança para reconhecer que ele vê o que você não vê. Ellen White deixou um alerta final que precisa ecoar no seu coração. Chegará o dia em que você verá face a face todas as vezes que Deus interveio em seu favor. Todas as vezes que Ele te livrou de perigos que você nunca soube que existiam. Todas as vezes que Ele bloqueou ataques que teriam te destruído. E naquele dia, você não vai questionar por que Ele fechou portas. Você vai agradecer por cada uma delas. Mas até lá, você precisa viver pela fé, não pela vista. Você precisa confiar nos bloqueios, mesmo quando eles parecem injustos. Você precisa obedecer aos sinais, mesmo quando eles parecem inconvenientes. Porque a proteção de Deus não falha, mas ela exige cooperação. E se você escolher lutar contra ela, você vai descobrir, da forma mais dolorosa possível, porque ela estava lá. Então deixe sua resposta nos comentários. Escreva apenas protegido. E toda vez que você olhar para essa palavra, lembre-se de que Deus está te guardando de formas que você ainda não consegue ver. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e que Deus te dê discernimento para reconhecer os bloqueios, humildade para obedecê-los e fé para confiar, mesmo quando você não entende. Porque Ele está trabalhando. Mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente, Ele está te protegendo e isso não vai mudar.